Se nos deixa um resumo do capítulo 44. Miranda surpreende Martin e Alice abraçados no sofá, o chama de desgraçado e o manda ir embora. Alice intimida a filha e diz que não vai permitir esse tipo de comportamento. Martin resolve ir embora. Do lado de fora, ele é abordado por vários jornalistas a fim de saber em detalhes sobre sua relação com Alice. Martin os aconselha a pedirem informações a Julieta Lugo. Miranda mostra à mãe os inúmeros comentários nas redes sociais que criticam sua relação com um homem mais jovem. Alice diz que Martin talvez seja o seu pior erro, mas não será as redes sociais que vai decidir o seu futuro. Miranda diz que a mãe se importa mais com o namorado do que com ela. Alice diz que não vai permitir que a filha a chantageie. Miranda diz que Alice é a pior mãe do mundo, diz que a odeia e sobe para o quarto. Eva bate palmas e diz que o plano de Alice de acabar com a família está dando certo. Alice diz que teve a melhor professora do mundo, no caso Eva. Gonçalo encontra Lorena e decide ajudá-la no bolo do casamento de sua irmã. Sérgio vai à casa de Fábio, diz que foi o pior dia de sua vida e começa a despejar todos os seus problemas em cima dele. Fábio ouve tudo cabisbaixo e triste. Sérgio percebe que há algo errado e o questiona o que é. Fábio explica que Rebeca foi diagnosticada com Alzheimer. Sérgio se compadece com a situação do amigo, o abraça e diz que o ama. Julieta diz a Mabel que terá que fingir para ganhar o carinho dos filhos de Sérgio. Mabel diz que Julieta é terrível. Julieta revela que pretende se casar no jardim de sua nova casa, a mesma onde Alice vive com os filhos. Paulo pede ajuda a um padre. O padre lhe indica um local onde ajudam os necessitados. Paulo diz que não é um mendigo, mas sim um homem desesperado. O padre o chama para entrar. Moisés vai ao escritório de Sérgio e lhe revela que Yara está apaixonada por Paulo. Sérgio fica surpreso e diz que irá conversar com a filha. Moisés diz que conversar não basta e o pede para tirar Yara do país ou a forçá-la a se casar com ele. Ao sair de casa, Alice é abordada por muitos jornalistas que a questionam como se sente estando com um homem tão jovem. Alice ignora todos e sai com o carro. Lalo diz que Alice não quis dar entrevista, pois a vergonha é grande. Sérgio recebe uma ligação de Lucas, que o informa que a cirurgia de Prudência foi um sucesso e agora ela necessita de um bom fisioterapeuta que, sem sombra de dúvida, Sérgio irá pagar. Furioso, Sérgio o questiona até quando eles irão viver às suas custas. Após convencer Miranda a tentar destruir o casamento de Alice e Martin, Eva também consegue o apoio de Yara, que está disposta a fazer de tudo para destruir essa relação. Paulo confessa ao padre que é um fugitivo da cadeia e querem lhe matar. Furioso que Paulo ainda não tenha sido capturado, Mujica diz a Karina que Sérgio usou de sua influência para libertar Yara e reitera que dessa maneira é impossível se fazer justiça no país. Ao provar o café, Mujica diz que está horrível e pede a Karina que o traga outro. Karina o enfrenta e diz que não é garçonete, não serve café e não é obrigada a suportar o seu mau humor. Mujica se levanta e diz que percebeu que ela ficou feliz com a liberação de Yara e reitera que foi a primeira vez que a viu delicada com um suspeito. Karina o corrige e diz que é uma suspeita, uma mulher, e que estava apavorada. Mujica chama Gutierrez e o instrui a vigiar Yara, pois a qualquer momento ela irá se encontrar com Paulo. Mujica cobra novamente o café a Karina e ela o manda pedir a Gutierrez. Fernanda e Rebeca estão conversando. Nesse instante, Samuel chega. Fernanda vai até ele e o explica que Rebeca está passando por um momento delicado e o pede para subir. Samuel diz que odeia todas as amigas de Fernanda por considerá-las umas sem-vergonhas. Samuel joga na cara de Fernanda que Alice saiu em todos os jornais, sendo acusada de trair Sérgio. Fernanda diz que suas amigas são como sua família. Samuel a corrige e diz que sua família é ele. Samuel ordena que Fernanda mande Rebeca embora. Carlota diz a Alice que viu o que saiu dos jornais e os comentários nas redes sociais. Alice diz que é horrível ver a reação de sua família, que ao invés de apoiá-la, a julgam ainda mais. Carlota diz que no início a orientou a lutar por esse amor, mas está certa de que essa relação a fez mais mal do que bem, e talvez o melhor a se fazer é deixar de ver Martin. Alice fica surpresa. Rebeca diz a Fernanda que Samuel continua sendo o mesmo abusador de sempre, e o que faz com ela é pura violência física, mental, emocional e verbal. Fernanda diz que não. Rebeca diz que a amiga está se enganando e presa a um homem tóxico que pode matá-la. Nesse instante, Samuel sai do quarto e ouve toda a conversa pelo andar de cima. Rebeca diz que Fernanda se esqueceu de quem é. Fernanda diz que quer se livrar de Samuel, mas não sabe como. Rebeca a orienta a trocar as fechaduras e ir à polícia ao denunciar novamente. Rebeca dá um
chacoalhão em Fernanda e diz que ela merece mais que isso. Julieta cobra Tamayo pelo programa que ele prometeu. Tamayo diz que essa semana haverá uma reunião com os acionistas e ele lhe dará uma resposta. Miranda está jogando videogame quando a luz acaba. Eva aparece e diz que Alice não tem dinheiro e Sérgio deixou de se responsabilizar pelas contas da casa após ela começar a namorar com Martim. Alice diz que em sua última consulta, Carlota havia lhe dito para buscar sua felicidade. Carlota diz que da última vez que ela se consultou, não havia o escândalo com a fotografia, uma filha na prisão e uma adolescente envolvida com drogas. Alice diz que ficar longe de Martim seria o mesmo que pedir para não respirar. Carlota diz que essa relação, por mais encantadora que seja, está trazendo mais problemas que alegria. Carlota reitera que Alice tem muitos problemas em sua vida e seria conveniente se afastar dessa relação. Carlota diz que Miranda enfrenta um momento muito delicado e ela precisa saber que Alice está ao seu lado. Alice dá razão a Carlota e diz que pensará em tudo. Marusca revela a Martim que Simão não era nenhum santo, pois certa vez encontrou drogas em uma mochila em seu guarda-roupas. Martim fica surpreso. Touro se encontra com Fagundes na feira e o questiona se ele mora por perto. Fagundes diz que não, mas reitera que o lugar o traz boas lembranças. Touro resolve lhe dar um conselho e diz que as lembranças podem virar um péssimo vício e os vícios matam. Julieta pede a Shirley que lhe consiga o telefone de Fagundes, pai de Martim. Shirley a questiona por que quer o telefone do pai de Martim. Julieta diz que fará a melhor reportagem de todos os tempos e de quebra irá ferir Martim. O padre orienta Paulo que peça força e sabedoria a Deus para saber como lidar com essa situação. O padre reitera que para que a alma de Paulo não se corrompa, ele deve parar de fugir e se entregar. Paulo diz que é o que mais queria. No entanto, a polícia já se corrompeu há tempos e não age da mesma forma como deveria. O padre explica que os caminhos de Deus são misteriosos, mas ainda assim deve-se fazer o que é correto. Paulo confessa ao padre que é a primeira vez que se apaixona. Sérgio pergunta a Yara qual a relação dela com Paulo, e Yara explica que acredita em sua inocência e por isso quer defendê-lo. Em seguida, Sérgio pergunta por que ela desistiu de se casar com Moisés. E Yara estranha a pergunta, diz que não quer se casar com Moisés e reitera que quer ter outras experiências na vida. Sérgio diz que não quer que a filha tenha nada com Paulo e a proíbe de vê-lo. Sérgio diz que confia em Yara e revela que ela é sua filha favorita. Yara fica pensativa. Miranda confronta Sérgio sobre a energia elétrica. Sérgio diz que é bom que Alice passe por essa vergonha após o papel ridículo que está fazendo com Martim. Miranda compreende, mas diz que não podem ficar sem luz. Sérgio diz que irá resolver isso e revela a Miranda que ela é sua filha favorita, mas a pede para não contar a ninguém. Lorena fica grata a Gonçalo, pois o bolo que ele a ajudou a fazer ficou lindo. Os dois se beijam. Alice chega em casa, Eva e as netas a confrontam sobre a luz cortada. Alice diz que pensou que Yara tivesse pagado, pois ela é quem trabalha em casa. Yara estranha, e Alice diz que irá resolver. Alice vai ao quartinho procurar algumas velas. Eva vai atrás e diz que a responsabilidade de pagar a luz é de Alice, e reitera que se ela estivesse agindo corretamente, nada disso teria acontecido. No entanto, a única coisa que a interessa é andar com Martim. Yara diz que compreende que a mãe esteja deslumbrada por Martim, por ser jovem e bonito, mas já está ficando ridículo. Miranda diz que as redes sociais só falam de Alice e reitera que sente falta de como a mãe era antes. Sozinha no quarto, Alice se recorda dos conselhos de Carlota para que deixe Martim. Alice liga para Martim e diz que percebeu que a vida deles está se complicando e o melhor é que não se vejam por um tempo. Martim tenta convencê-la do contrário. Alice diz que isso é um erro e os dois não nasceram para viver esse amor. Alice diz que é o momento de assumirem e deixarem de se verem pelo bem de suas famílias. Martim fica arrasado.